Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da Jovem Pan News. E vamos aos destaques da edição de hoje. Da Amazon ao Google, as maiores empresas de tecnologia do planeta perdem 1 trilhão e 400 bilhões de dólares na Bolsa de Valores em apenas 3 meses, praticamente 80% do PIB do Brasil em 2021. O que aconteceu para uma queda tão expressiva? O Nubank vive uma de suas piores fases. O banco digital, fundado em 2013 e listado na Bolsa de Nova York em dezembro, perde 40% do seu valor de mercado. E duas das maiores locadoras de carros do Brasil, a Localiza e a Movida, mostram um mercado cada vez mais aquecido. Porque o brasileiro tem deixado de comprar carros novos para alocar por mais tempo veículos de locadoras. Qual é a explicação de o Iguatemi ter vendas bilionárias nos 3 primeiros meses do ano, mas apresentar prejuízo no mesmo período? A volta aos bares impulsiona a venda e os lucros da Ambev. Os ganhos da gigante de bebidas ultrapassam os 3 bilhões de reais em apenas 3 meses. E por que a startup Eve dos carros voadores pode chegar à Bolsa dos Estados Unidos valendo mais do que a sua controladora Embraer? Fique ligado, o Business está só começando. E a gente abre a edição do Business para falar dos resultados da Petrobras. A empresa mais valiosa da América Latina fechou os 3 primeiros meses deste ano com lucro de 44 bilhões e 560 milhões de reais, um crescimento 38 vezes maior se a gente comparar com o lucro de 1 bilhão e 117 milhões de reais apurados no mesmo período do ano anterior. Segundo a Petrobras, o lucro reflete a alta do preço do petróleo Brent, aliado aos ganhos de margens com diesel, o aumento das exportações de petróleo, custos mais baixos com a importação de gás natural liquefeito, chamado GNL, além de ganhos de participações em investimentos. Em 2021, a Petrobras teve um lucro de 106 bilhões e 700 milhões de reais, uma alta impressionante de 1.400% se a gente comparar com o ano anterior. A disparada do preço do petróleo, que tanto pesa no bolso do consumidor, engordou os cofres da Petrobras. A produção no pré-sal ajudou também a fortalecer o caixa da empresa. A região do pré-sal tem alta produtividade e um custo de exploração do petróleo do fundo do mar mais baixo do que nos demais campos. Agora vamos mudar de setor. O Nubank tem vivido uma má fase nas últimas semanas. Em dezembro, quando estreou na Bolsa de Valores de Nova York, olha o valor que ele valia. Ele foi avaliado em 41 bilhões de dólares e se tornou, com esse valor, o banco mais valioso da América Latina. Na última semana, o banco foi avaliado em 24 bilhões e meio de dólares. Ou seja, desde a abertura de capital, o Nubank levou um tombo de 40% no valor. Só para efeitos de comparação, o Itaú, que estava na vice-liderança dos bancos mais valiosos em dezembro, vale agora mais de 47 bilhões de dólares, quase 2 Nubanks hoje. E o que acontece, né? Uma das maiores explicações para essa queda acentuada é o desafio de um banco digital em tempos de alta na taxa de juros. O setor financeiro tradicional costuma saber lidar em períodos de Selic nas alturas, mas para as fintechs como o Nubank é o pioneiro delas, é muito mais complicado, principalmente aquelas que mexem com o segmento de crédito pessoal, também chamado de crédito sem garantia. E não é só o Nubank que sofre. O Banco Inter e o Banco Pan, do BTG Pactual, também vivem dias de quedas nas bolsas. Há ainda um fator chamado lock-up, e isso impacta totalmente o Nubank.
O lock-up é uma cláusula contratual que estabelece um período no qual os conselheiros não podem vender as ações de uma empresa. Isso foi antecipado no caso do Nubank e causou o temor de que poderia ocorrer diversas vendas de ações do banco na bolsa. Na última semana, esse foi um dos grandes motivos de a ação bater a mínima histórica. Mas para completar a má fase do Nubank, pegou mal, mas muito mal no mercado, a notícia de que o pacote de remuneração de apenas 8 diretores do Nubank seria de mais de 800 milhões de reais só neste ano de 2022. Será o maior pacote de bônus no mercado brasileiro. Olha, não há problema algum em remunerar bem executivos que entregam bons resultados. Mas o investidor enxergou mal esse caso do Banco Digital, porque o Nubank, fundado em 2003, operou no vermelho por muitos anos e possui um cenário adverso pela frente. E aí aprova essa remuneração robusta. Pegou mal, virou um dos assuntos mais comentados no mercado e o banco teve de se justificar. O Nubank alegou que o pacote é composto, na verdade, por 678 milhões de reais do plano de entrega de ações ao fundador, o colombiano David Vélez. Os outros 125 milhões de reais referem-se ao restante da remuneração da diretoria. O pacote do fundador, disse o banco, está condicionado ao cumprimento de metas ambiciosas e deverá representar praticamente 100% da remuneração total do executivo ao longo dos próximos 5 anos. Esse é o posicionamento do Nubank ao mercado e também ao nosso programa O Business. E sabe quanto as gigantes de tecnologia dos Estados Unidos perderam nos 3 primeiros meses deste ano? É um valor inimaginável. Sabe quanto? 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. É muito dinheiro, não é? E eu estou falando das 6 principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A Alphabet, dona do Google, a Amazon, a Apple, a Meta, que é a dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, e a Microsoft, as chamadas Big Techs, além da Netflix. Todas essas perderam muito em valor de mercado em abril, um dos piores meses para essas companhias desde o início da pandemia. Mas aí você pode me perguntar, o que aconteceu? Para responder essa pergunta, nós vamos ouvir agora a avaliação de Alexandre Constantini, estrategista da Catarina Capital. Vamos ver o que ele falou. Essa correção que a gente vê nas Big Techs é basicamente uma aversão ao risco, tá? A gente tem um momento hoje de bastante turbulência, a gente tem os bancos centrais ao redor do planeta aumentando os juros para tentar conter a inflação, a gente tem as incertezas da guerra da Ucrânia, pressão inflacionária em cima de commodities agrícolas e commodities energéticas, né? Temos novos lockdowns na China que continuam afetando toda a cadeia de suprimento de componentes, enfim, tudo isso somado ao fato de que as Big Techs durante esses 2 anos de pandemia tiveram uma performance muito boa, e seus múltiplos, em uma boa parte delas, já estavam esticados. Há uma correção natural num momento de incerteza, onde o investidor de fato está migrando para ativos de renda fixa. De qualquer forma, a gente continua gostando muito de Microsoft, de Apple, de Google, tá? São gigantes intransponíveis. A Facebook tem essa preocupação agora com os investimentos pesados no metaverso. Netflix está com esse dilema de como continuar a crescer a base, né? E a Amazon enfrentando pressões inflacionárias, mas eu acho que tão logo essa turbulência passe, esses papéis têm tudo para voltar a entrar no radar do investidor com tranquilidade, sempre numa visão de longo prazo. Muito bem, períodos controversos para as gigantes de tecnologia. E falando em outra gigante, a Amazon vai reajustar os preços do serviço Prime no Brasil pela primeira vez. O valor da assinatura mensal vai passar de R$ 9,90 para R$ 14,90. As assinaturas anuais passarão de R$ 89 para R$ 119. O Amazon Prime dá direito a diversos serviços da Big Tech, como o Prime Video, que é o serviço de streaming de séries e vídeos, fretes grátis em compras no site, além do Prime Reading e Music Prime.
O reajuste foi anunciado 5 dias após a Amazon registrar um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões de dólares no primeiro trimestre deste ano. Agora saindo das Big Techs, mas ainda falando de uma empresa americana. A Pfizer segue com lucros altos. Nos 3 primeiros meses de 2022, a farmacêutica americana lucrou 7 bilhões e 860 milhões de dólares, o que representa uma alta de 61% na comparação anual. As vendas da farmacêutica somaram 25 bilhões e 600 milhões de dólares entre janeiro e março, um crescimento de 77% sobre o mesmo período de 2021. A Pfizer, em parceria com a empresa alemã BioNTech, é uma das principais fabricantes mundiais de vacina contra a Covid-19. O resultado, é claro, foi impulsionado pela venda do imunizante, cujas vendas somaram 13 bilhões e 200 milhões de dólares nos primeiros 3 meses, quase 4 vezes mais do que há um ano. O CEO da Pfizer, Albert Bourla, disse que a companhia americana continua a fornecer ao mundo a vacina para a Covid-19, que continua sendo uma ferramenta crítica para ajudar pacientes e sociedades a evitar os piores impactos da pandemia. Ele disse que a Pfizer está no caminho correto para cumprir o compromisso de entregar pelo menos 2 bilhões de doses para países de baixa e média renda entre 2021 e 2022. E vamos para a Europa. A petroleira britânica BP reportou um prejuízo de 20 bilhões e 380 milhões de dólares no primeiro trimestre, depois de 3 meses de ganhos no fim de 2021. O motivo é a saída da gigante petroleira da Rússia, dias depois de Vladimir Putin ter invadido a Ucrânia. A gigante do petróleo abandonou quase 20% da participação que tinha com a petrolífera russa Rosneft Oil. É mais uma consequência da atual guerra na Ucrânia. E o setor de locação de carros e gestão de veículos seguem aquecidos no Brasil. E uma prova é a performance de 2 das maiores empresas da área. A Localiza, a maior locadora de veículos do Brasil, fundada pelos irmãos Eugênio e Salim Matar, registrou um lucro de 517 milhões de reais nos 3 primeiros meses de 2022, uma alta de 7% na comparação com o igual período de 2021. A equipe de análise do banco Credit Suisse diz que a companhia dos Matar apresentou resultados surpreendentemente fortes no período, superando estimativas. A Movida mais do que dobrou os lucros no período na comparação anual. Foi de 110 milhões para 258 milhões de reais em ganhos. Em teleconferência com analistas, Renato Franklin, CEO da empresa, afirmou que em janeiro houve um impacto da variante Omicron do coronavírus. Mas a coisa começou a andar no fim do trimestre. Março foi determinante. Forte em termos de ocupação e alta de tickets, apesar de não ter ocorrido o carnaval. A recuperação mesmo continuou em abril, agora com o carnaval. E um dos motivos é um movimento crescente que ocorre em muitos países como o Brasil. As pessoas passaram a alugar carros por mais tempo e não apenas num fim de semana ou datas especiais, fazendo da locação como parte do cotidiano. A receita líquida de aluguéis da Localiza, por exemplo, cresceu 32,7% no primeiro trimestre de 2022. A Movida também cresceu na área de seminovos. A empresa vendeu mais de 15 mil carros em 3 meses, movimentando quase 1 bilhão de reais. E qual a explicação? A falta de carros novos, motivado muito pela falta de chips, tem feito os preços dispararem, o que beneficia todas as locadoras. E por falar em Movida, a companhia anunciou recentemente que vai investir 100 milhões de reais na compra de 250 veículos elétricos para incorporar à frota da companhia. Esse é um dos maiores investimentos feitos na compra de veículos elétricos no Brasil, disse a companhia, e busca ainda atender uma demanda no comportamento do consumidor, sobretudo na redução de emissões de carbono. O objetivo da empresa é ter 20% da frota eletrificada até 2030.
E falando ainda do setor automobilístico, acabei de falar sobre a falta de semicondutores no mundo, né? A Volkswagen anunciou férias coletivas de 20 dias para os trabalhadores de São Bernardo do Campo a partir do dia 9 de maio. Essa fábrica produz 800 veículos por dia. A medida deve afetar 2.500 trabalhadores. Essa é a quinta vez em que a empresa é obrigada a dar férias coletivas desde o início da pandemia. O motivo é aquele que aflige todo o setor no mundo, o setor de carros, desde março de 2020 e que paralisou turnos de variadas montadoras no mundo. É a falta, claro, dos componentes, falta dos chips. Hoje, para fazer um carro, você precisa de milhares de chips. E além dos semicondutores, há outros componentes e peças que começam a afetar ainda mais a produção na montadora alemã aqui no Brasil. E a Embraer confirmou uma assembleia dos acionistas da Zanit Acquisition, que é uma companhia dos Estados Unidos específica para aquisição, para aprovar o acordo de fusão da IVE, que é o braço de mobilidade urbano da fabricante de aeronaves brasileira. A IVE começou como uma startup e é responsável pela criação e fabricação dos eVTOLs, os também chamados carros voadores. A fusão da IVE com a Zanit promete ser uma união valiosa. A IVE deve ser listada na Bolsa de Nova York ainda em maio e chegar à Bolsa Americana mais valiosa do que a sua controladora Embraer, sediada em São José dos Campos. A IVE deve ter um valor de mercado de 2 bilhões e 900 milhões de dólares, maior do que a Embraer, que tem um valor aproximado de 2 bilhões de dólares. E como a startup IVE pode valer mais do que a própria controladora Embraer? Sabe por quê? O mercado financeiro ele trabalha muito com o futuro, com projeções. De acordo com André Stein, presidente da IVE, a Embraer fez uma projeção inicial de que a IVE possa ter uma receita potencial de 4 bilhões e 500 milhões de dólares já em 2030, com participação de mercado de 15%. A carteira de pedidos atual é de 1.825 unidades. O negócio da IVE, como eu falei, é o eVTOL, um tipo de veículo que se assemelha a um helicóptero, mas tem como diferencial ser totalmente elétrico. O interesse de muitas empresas no veículo é por conta do custo de compra e de operação. A expectativa é de que, quando houver mais produção em escala, o eVTOL custará cerca de 30% menos do que um helicóptero, além de ter manutenção considerada mais simples. E o Iguatemi teve prejuízo no primeiro trimestre deste ano. A administradora de shopping center reverteu o lucro que teve no trimestre passado e de janeiro a março deste ano teve um revés, um prejuízo de 17 milhões e 300 mil reais. No entanto, em janeiro e fevereiro de 2022, a companhia registrou alto movimento nos corredores de seus shoppings, mesmo com o impacto da variante Omicron nesse início de ano. Em março, quando foi decretado o fim da obrigatoriedade do uso de máscara, houve um novo crescimento. No total, o Iguatemi atingiu 3 bilhões e 300 milhões de reais em vendas totais no primeiro trimestre. As vendas nas lojas do Iguatemi ficaram 70% acima do mesmo período de 2021, impulsionadas pelos segmentos de moda, calçados e artigos de couro e alimentação. Mas agora fica a pergunta, né? O que aconteceu? Que, embora as vendas estejam altas e acima do observado em 2019, a rede de shoppings apresentou prejuízo. Essa pergunta o próprio Iguatemi responde. O impacto foi causado pela queda nas ações da Infracommerce, o comércio eletrônico, na qual a Iguatemi tem uma participação de 11%. Neste ano, as ações dessa empresa recuaram cerca de 65%. O Iguatemi diz ainda que a taxa de ocupação dos aluguéis e o fluxo de veículos que gastam alto com as horas nos estacionamentos dos shoppings continuam, em média, abaixo de 2019.
As equipes de análises avaliaram bem os resultados. O Bradesco BBI diz que as vendas acima dos níveis de pré-pandemia impulsionam a recuperação de aluguéis. Como sempre, o mercado financeiro trabalha com o futuro e com projeções. E as projeções são boas para os shopping centers brasileiros, sobretudo aqueles focados em renda alta. E a volta aos bares impulsionou a venda e os lucros da gigante de bebidas Ambev. A dona das marcas Brahma, Skol, Boêmia, Antártica e Original apresentou um lucro de 3 bilhões e 500 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano. O resultado foi 29% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. E quais os motivos para isso? Ora, o brasileiro tomou mais cerveja no início do ano. A divisão brasileira da bebida aumentou a receita em 11% para mais de 7 bilhões de reais, em parte puxada pelo aumento de preços realizados no trimestre anterior. Houve também uma alta de venda de bebidas não alcoólicas, como as marcas Gatorade, H2O e bebidas energéticas, com crescimento de volume em torno de 17%. O Zé Delivery, aplicativo comprado pela Ambev, que entrega cervejas e bebidas geladas para o consumidor final, atendeu 16 milhões de pedidos em apenas 3 meses no Brasil, o que significa uma alta de 15% no período. Mas nem tudo são flores no caminho da gigante Ambev. A inflação é uma ameaça para os próximos meses. Segundo o balanço apresentado, a empresa já reduziu o bônus da diretoria para tentar compensar o aumento nas despesas. A Ambev, há poucas semanas, anunciou que vai mudar o foco e apostar no varejo digital. Ela quer ser uma plataforma que vai além da venda de cerveja ou refrigerante e passar por alimentos e até mesmo serviços como crédito e geração de energia. O presidente da Ambev, Jean Jereissati, disse inclusive que falar que a Ambev é uma companhia de bebidas já não representa mais inteiramente a companhia. Mudanças estão por vir, mas uma coisa é certa: o brasileiro, como mostram os números que acabamos de mostrar, ainda é fã e consumidor de uma cerveja gelada. E o lucro do Grupo Pão de Açúcar cresceu mais de 10 vezes no primeiro trimestre deste ano. Os ganhos foram de 1 bilhão e 390 milhões de reais, ante um lucro de 113 milhões visto no mesmo período de 2021. Esse número considera o consolidado do grupo, incluindo as operações brasileiras e do colombiano Grupo Êxito. O GPA do Grupo Pão de Açúcar explica que nesse começo de ano concluiu os direitos de exploração de mais de 40 pontos comerciais ao açaí, referente à venda do Extra Hiper. No segundo semestre de 2021, o Pão de Açúcar surpreendeu o varejo ao anunciar a venda das lojas do Extra Hiper, o que fez com que cravasse a sua saída da área de hipermercados, um braço do grupo que vinha enfrentando dificuldades financeiras. E a vida segue dura para o varejo nacional. Você, por exemplo, já ouviu falar das lojas Quero Quero? A varejista de material de construção e itens para casa, uma empresa, inclusive, que está listada na Bolsa de Valores de São Paulo, registrou prejuízo de 10 milhões e 300 mil reais no primeiro trimestre deste ano, revertendo o lucro de mais de 11 milhões registrados no mesmo período de 2020. A companhia atribui o resultado à alta da taxa de juros e aumento da inflação, além dos altos investimentos adicionais do período. Mesmo nesse ambiente mais difícil, a Quero Quero vai expandir a abertura de lojas no país. A companhia tem ampliado a operação para cidades médias do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em 2022, as lojas querem abrir entre 70 a 85 lojas pelo país. O mercado imobiliário passa por mudanças e inovações. Uma delas é a chegada das PropTechs. Sabe o que é isso? Já ouviu falar disso? São as startups do mercado imobiliário que atuam na experiência tanto de aluguel, compra e venda de imóveis.
Uma das que tem crescido nessa área é a Loft, fundada em 2018. E para falar do setor como um todo, nós vamos receber em nossos estúdios a vice-presidente de operações da Loft, a Maria Oldman. Obrigado pela sua presença. Maria, pergunta que todo mundo quer saber: com a taxa alta da Selic e também a concorrência de outras PropTechs, o que a gente pode esperar do mercado imobiliário nos próximos meses? Obrigada, Bruno. É um ótimo ponto. A gente vê um aumento aí da Selic nos últimos meses e isso tipicamente causa uma retração do mercado imobiliário. É importante observar que a velocidade da mudança da taxa da Selic, ela não acompanha, né, a taxa de financiamento não acompanha essa velocidade. E com isso, a gente ainda vê uma demanda bastante aquecida no mercado imobiliário e até pensando no mercado brasileiro, um ativo imobiliário é ainda visto como um ativo importante, um ativo de reserva de valor, até mesmo para momentos de crise. É um bom investimento, então. Exato. Agora, falando do mercado brasileiro, né? Vamos falar aí do desejo do brasileiro no imóvel. O que o brasileiro ele tem buscado mais nos últimos tempos? Essa questão da atratividade de imóvel, ela depende bastante do contexto familiar e enfim, tem pessoas que vão buscar estar mais próximos de escolas, mais próximos do trabalho, outras pessoas vão buscar um apartamento maior numa região mais afastada, porém com bom acesso de transporte. Então, essas prioridades, elas dependem bastante do contexto familiar. A tecnologia tem ajudado muito as pessoas a endereçarem essas prioridades, né? Então, na medida que você consegue navegar numa plataforma, identificar onde está o apartamento, qual o acesso próximo a esse apartamento, é algo que tem trazido bastante valor nessa jornada na busca de um imóvel. Agora, Maria, você falou em tecnologia, né? Um excelente ponto. Como é que a tecnologia tem mudado o mercado imobiliário? Eu estou falando aí de compra, de venda, de locação de imóveis. Como é que ela tem ajudado vocês? Estou falando porque vocês são uma PropTech aí que usa muito da tecnologia. Nós atuamos no mercado secundário imobiliário, então é a compra e venda de um apartamento, né, de apartamentos usados. Como que a gente vê a tecnologia nisso? O processo de comprar ou vender um apartamento é uma decisão muito importante na vida de uma pessoa e ela é cheia de fricções e burocracias. A Loft tem atuado fortemente em reduzir essas fricções e reduzir a burocracia. Por exemplo, quando você começa a jornada na busca de um imóvel, na plataforma você tem informações do imóvel desduplicadas e verificadas. Muitas vezes não é o que ocorre em outros lugares do mercado, né? As informações não são verificadas ou informações antigas. Então isso já melhora muito a jornada do cliente. E além disso, a gente busca sempre trazer novas tecnologias para fazer com que essa jornada seja cada vez mais simples e fluida, tanto para o cliente final, seja, né, um comprador, quanto para parceiros nossos. Nós trabalhamos muito com corretores e imobiliárias como parceiros e um foco nosso é trazer soluções para esses parceiros. Bom você ter falado da imobiliária, porque essa é a dúvida que eu tenho, inclusive. Qual vai ser o futuro da imobiliária? Aquela imobiliária tradicional, imobiliária de bairro mesmo? O futuro do mercado imobiliário vai ser um mercado cada vez mais digitalizado, mas buscando essa digitalização para reduzir fricção. A gente fala muito atrelar a tecnologia com o processo também humanizado, atendimento humanizado. E aí, que é importante. É muito importante, principalmente numa escolha tão importante, muitas vezes é a maior compra que uma pessoa vai fazer na vida dela. Então, a gente busca atrelar e unir a tecnologia com esse atendimento humanizado e o papel dessa imobiliária num bairro, ela tem um papel importantíssimo. Muitas vezes a gente vê imobiliárias que estão atuando numa determinada região por 90 anos e ela traz esse contexto humanizado. O que a gente traz para a imobiliária e nessa jornada, né, mais simplificada para o nosso cliente é, como eu falei, a busca, né, digital desse imóvel e fazer com que processos burocráticos se tornem mais simples. Como, por exemplo, hoje já é possível fazer uma escritura de forma virtual. A gente já fez vendas de apartamentos 100% virtual, desde o tour virtual até a escritura virtual certificada por um cartório.
Muito bem, nós recebemos aqui no Business a vice-presidente de operações da Loft, Maria Oldman. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. E antes de encerrar o programa, vamos com uma boa notícia. O Mercado Livre, maior comércio eletrônico da América Latina, vai contratar mais de 4 mil profissionais no Brasil em 2022. Os novos profissionais entrarão em diferentes equipes do Mercado Livre e Mercado Pago para áreas como tecnologia, fintech e logística. O Mercado Livre vai investir 17 bilhões de reais em 2022 no Brasil. E assim a gente encerra o Business dessa semana. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta no próximo final de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.